cliente te dá uma resposta equivocada e você oferece para ele uma solução em cima de um equívoco. E aí o subconsciente dele vai mandar a mensagem de, cara, não é bem isso. Eu vejo muita gente perguntando sobre como quebrar, contornar, resolver uma objeção. E poucas pessoas estão perguntando como é que se faz para não deixar uma objeção ser formada na mente do seu cliente. E não seria muito mais inteligente agir no segundo passo? Só que tem um problema, a gente aprendeu desde cedo que planejar é chato. Ninguém vai te dar uma medalha porque você fez uma planilha de Excel, não tem o Rock in Rio do fluxograma. Faz sentido, e nós fomos criados com imagens de heróis. Pessoas que chegam quando o pau está quebrando, quando a situação está quase insuportável e com seus superpoderes eles vêm, resolvem o problema e vão embora. E você acha que é assim que vai acontecer nas suas vendas, que ao invés de se preparar, de se planejar para poder ir para uma oferta, para uma oportunidade de negócio com o seu cliente, você acha que você vai estar ali diante dele e na hora que surgir uma objeção, você vai usar algum tipo de botão mágico, algum superpoder para poder resolver a situação toda. E não é assim que funciona na vida real. Essas pessoas que chegariam ali do nada para resolver a situação e ir embora são extremas exceções. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas não é a vida que você quer levar. Porque muitas vezes essa galera, esses super-heróis, eles vão deixando aí um rastro de destruição no caminho. Pega qualquer filme de Vingadores, qualquer filme de X-Men, vocês vão ver que para ele resolver o problema, ele destrói tudo que está em volta. Não é isso que você quer para a sua vida. Eu quero te dar aqui 6 caminhos, 6 estratégias muito simples para você aplicar no seu posicionamento, para não deixar uma objeção se formar na mente do seu cliente e para que você não precise ficar usando seus superpoderes toda hora, nem causar destruição no entorno. Primeiro ponto que você vai olhar junto com o seu cliente é porque, na maioria das vezes, o cliente está vivendo a dor, mas ele não sabe descrever essa dor com precisão para você. Então tem uma pergunta-chave, sempre que você for começar uma conversa de negócio com o seu cliente, você vai perguntar para ele o que está insuportável na sua vida, do que você está insatisfeito, que você não aguenta mais e de que forma você gostaria que fosse daqui para frente. Aqui você está convidando o seu cliente a formar uma fotografia precisa do cenário que ele está vivendo, do que ele realmente quer ajustar na vida dele. Então, o que está insuportável para você e como é que você gostaria que fosse daqui para frente. Ele vai tender a fazer essa comparação e te dar uma foto precisa do que ele efetivamente está buscando resolver. Se você sentir que aquilo é a forma como você pode ajudar, você segue em frente, agradece, valida e segue em frente. Senão, você simplesmente pergunta para ele, é isso mesmo? Você tem 100% de convicção disso ou tem algo que você pode não estar enxergando? Sempre você vai fazer isso para poder checar se você está adequado para poder ajudar esse cliente a resolver o problema ou se tem algo que você precisa conduzir o seu cliente para ter mais clareza. Então, primeira pergunta chave para você ajudar o seu cliente a ter a clareza na hora de descrever a dor dele para você, perguntar para ele o que hoje está insuportável na sua vida, inadiável, você tem que resolver agora e de que forma você gostaria que fosse daqui para frente. Qual é o grande problema quando você não faz essa checagem? O cliente te dá uma resposta equivocada e você oferece para ele uma solução em cima de um equívoco. E aí o subconsciente dele vai mandar a mensagem de, cara, não é bem isso. Eu falei, mas acho que não é isso ainda. E aí começam a surgir as objeções. Segundo ponto que você vai checar agora que o cliente sabe descrever para você com precisão qual é a dor que ele está vivendo, muitas vezes ele não sabe o que está causando essa dor. Ou às vezes ele sabe o que está causando essa dor. Então você precisa checar, mapear se ele tem clareza sobre a causa dessa dor, se ele tem uma absoluta convicção sobre isso, ou se ele nem sabe o que está causando essa dor. Qual é a pergunta-chave que você vai fazer aqui nesse momento? Você vai perguntar exatamente isso para ele, cliente. E o que você acredita que está causando esse problema na sua vida? Por que você acha que não foi possível resolver isso até agora? E aí, na verdade, você vai colocar nas suas palavras, né, claro, mas você está checando com ele, para ele declarar para você. Qual a importância do cliente declarar para você? É que ele se mantenha congruente àquilo que ele está falando com você. Muitas vezes, quando o cliente não tem esse nível de clareza, ele não registra isso para você, ficam rodando várias histórias na mente dele. E aí, na hora que você apresenta a sua solução, ele ainda não tem certeza sobre a habilidade dele de poder tomar a decisão. Então, você vai olhar se o cliente sabe descrever a dor e se ele tem uma noção, se ele tem uma clareza sobre o que está causando esse problema na vida dele, ou se ele pode também dizer para você que ele não tem essa clareza. Toda vez que o cliente assumir para você que tem algo que ele não está enxergando, ele está abrindo uma porta para você acessar o subconsciente dele, o inconsciente dele e o seu conteúdo poder entrar, a sua certeza poder completar aquela lacuna de conhecimento. Agora que o cliente já sabe descrever a dor dele, sabe descrever a causa do problema, ou se ele se abre para que você ajude ele a ter clareza sobre a causa, você vai buscar agora
a checagem, se ele sabe quem que ele precisa, né? Qual é a solução que ele tem para esse problema. Você vai perguntar para ele, poxa, que legal, obrigado por você estar abrindo a sua situação para mim. E quando você me procurou, de que forma você acreditava que eu fosse poder te ajudar a resolver esse problema? Olha que legal. Agora eu estou trazendo o cliente para poder me dizer sobre qual é a noção, até onde ele enxerga sobre a solução do problema, e ainda estou inserindo nele a crença de que ele me procurou, de que ele tinha uma expectativa de que eu seria a pessoa para poder ajudá-lo. Agora que o cliente já sabe a dor, já sabe a causa, já sabe a solução, você tem que checar com ele se ele tem clareza de quem que ele precisa contratar. Muitas vezes ele sabe a causa, sabe a dor, sabe a solução, mas ele não sabe quem que ele precisa contratar para poder ajudá-lo. Então você vai fazer uma pergunta-chave para ele. Que critérios você está utilizando para poder escolher a pessoa que vai te ajudar a solucionar esse problema? Olha que bacana essa pergunta. Eu estou agora me alinhando à certeza do cliente sobre o que de mais importante eu preciso ter para ele se sentir seguro de eu conduzi-lo nessa solução. Então eu vou repetir a pergunta-chave, você vai perguntar para o seu cliente, que critérios você está utilizando nesse momento para poder se sentir seguro, para poder ter confiança de escolher alguém para poder te ajudar? O que critérios você está utilizando nesse momento para poder escolher a pessoa certa que vai te ajudar a resolver esse problema? Feito isso, faz a checagem mais uma vez, você tem 100% de convicção disso ou tem algo que você pode não estar enxergando? Fez a checagem, agora você vai para o próximo passo. Existe algum fator externo à sua vontade e que pode te impedir de solucionar isso agora? Sempre trazer o cliente para o momento do agora, para o momento do imediatamente, neste momento, agora. Olha que legal, antes do cliente enxergar em você um obstáculo, ele vai colocar a responsabilidade lá fora, ele vai dizer para você se ele tem verbo ou não tem, se ele tem tempo ou não tem, se ele acha que ele já conhece tudo o suficiente ou não, se ele tem alguém lá fora, um sócio, uma esposa, um esposo, que ele precisa checar. Tudo isso você está fazendo no processo de qualificação. Olha que até o momento você não fez oferta para o seu cliente. Você só checou se ele sabe a dor, se ele sabe a causa, se ele sabe a solução, se ele tem clareza sobre quem contratar e se ele tem os recursos para poder contratar. Você tem a oportunidade de realmente fazer uma venda consultiva. Você está ajudando o seu cliente a ter a noção, ter clareza, convicção na hora de tomar a decisão de compra. Essa venda muitas vezes acaba sendo uma venda até terapêutica, porque você só do cliente poder desabafar isso para você, ele vai se sentindo mais aliviado, mais relaxado. E isso é muito bom, porque quanto mais relaxado o cliente estiver, quanto mais confiante ele estiver com você, mais fácil ele tomar a decisão de seguir junto com você nesse caminho. Checados esses 5 passos, você vai para o 6º e último passo. Pode ser que naquele momento ele ainda não tenha energia. Como é que você trabalha a energia interna do seu cliente? Valida e faz ele assumir um compromisso. Então você agradece tudo que ele te falou até aquele momento e diz para ele, que legal, faz uma recapitulação. Então você está me dizendo que a dor é essa, que a causa pode ser essa, que talvez essa seja a solução, que a pessoa que vai te ajudar, ele tem responde a esses critérios, você já sabe que você tem os recursos. Agora eu quero saber de você, de 0 a 100, o quanto que você está efetivamente comprometido em resolver essa situação agora. Olha que pergunta poderosa. Se o cliente disser para você 100%, conduz ele para o fechamento. Se ele disser algo abaixo de 100, significa que você ainda não pode fazer uma oferta para ele. Tem grandes chances dele trazer mais objeções. Então você precisa rever o processo de qualificação antes de fazer a sua oferta. Grava isso. Você nunca vai receber um não de alguém para quem você não ofereceu. Quando você trabalha o seu processo de filtragem, de qualificação antes de fazer a sua oferta, você está blindando a sua imagem, o seu tempo, o seu esforço e a sua reputação de receber uma objeção do seu cliente. Então faz esses 6 passos na hora de você conduzir uma conversa de vendas com o seu cliente e você vai ver que você não vai mais ficar esbarrando em objeção. Pelo contrário, o cliente vai ficar feliz e grato porque ele sentiu segurança de que você consegue realmente conduzi-lo para tomar a melhor decisão. Mais importante do que o que você faz é a forma como as pessoas percebem a sua capacidade, a sua habilidade e a sua exclusividade de fazer. Percepção move o mundo. Evoluir sempre, vamos em frente.